Olá, gente, bom dia. Deus abençoe o nosso dia hoje. Ontem, né, feriado, uma bênção poder ter um dia assim no meio da semana, né, para descansar, para poder estar junto em família. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que semana passada, volta e meia, aparecia essa palavra e que o Espírito Santo nos conduza a compartilhá-la hoje pela manhã, que está lá em Juízes, capítulo 7. É uma história muito conhecida. É a história de Gideão. Gideão e os 300. Gideão, o homem que estava ali amedrontado, né? Onde a, os exércitos vizinhos se juntaram todos, estavam contra Israel ali. Muitos homens, eram cerca de 145 mil homens com camelos, né, bem equipados contra Israel. E o Senhor, nosso Deus, que sabe de todas as coisas, escolheu Gideão, onde ele mesmo, quando o Senhor o chamou, ele falou: Senhor, eu sou o menor da minha casa, Senhor, não tem condições, eu não tenho força nenhuma. E Deus já chegou chamando ele de guerreiro, falando: vai nessa sua força aí, Gideão, nessa sua força. E a gente acaba descobrindo que essa força que o Senhor estava vendo em Gideão era justamente a sua fraqueza. Era a sua fraqueza, era a sua humildade, era a sua intenção de ouvir a instrução de Deus e seguir o que o Senhor falar. E olha só o que aconteceu no capítulo 7, no versículo 2. Gideão estava com 22 mil homens, né? Para guerrear contra 145 mil, que já é uma porção muito pequena e diferente, né? Mas Deus falou: Gideão, ainda tem gente demais aí. Olha só o que Deus fala. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para que eu para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Olha só o que incomoda o coração de Deus, o que Deus, né, sempre tem de se atentar quanto a isso, porque muitas das vezes o Senhor faz, muitas das vezes não, sempre. Sempre o Senhor faz algo e o que sobe em nossos corações, como ele disse aqui, é uma arrogância que a gente consegue falar. A minha própria mão que me livrou. Eu fiz isso e por isso aconteceu. Eu jejuei, eu orei e por isso aconteceu. Eu estudei, eu trabalhei e por isso eu conquistei. Então o Senhor sempre tem esse cuidado de sempre nos deixar nesse tendo um coração assim de reconhecer que o Senhor é Deus. Se estamos aqui é porque o Senhor nos ajudou até aqui, o Senhor nos livrou, o Senhor nos deu provisão, o Senhor cuidou, o Senhor zelou de nós, e esse reconhecimento faz toda a diferença para Deus, para o nosso Pai. E aqui ele continua dizendo: portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volta para casa. Ele falou dos 22 mil homens, quem estiver com medo e assustado pode voltar. Mas só que todos estavam com medo e assustados. Até o próprio Gideão falou com Deus: Senhor, eu tenho medo. Mas só que Deus falou para ativar aqueles que tinham medo, estavam assustados a ponto de desistir, porque tem uns que mesmo com medo e assustado ainda vão, mas tem uns que desistem mesmo no meio do caminho. Então, 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. Olha só. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais. Faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Olha essa frase. Aquele de quem eu disser, este irá com você. Esse de fato irá com você. Porém, todo aquele quem eu disser, este não irá com você, esse não irá com você. Olha só como Deus é lindo.
Ele escolhe as pessoas, Ele escolhe, Ele nos escolhe e Ele nos capacita. Se você está hoje na frente de algo, cuidando de algo ou de alguém, é porque o Senhor te escolheu. Ele está te capacitando, Ele vai enviar recurso. Basta que a gente esteja apenas atento a ouvir a voz de Deus, seguir as instruções do Pai e cumprir a vontade dEle. O fato dele disser isso, que só vai com Gideão aquele que eu escolher, isso é lindo, porque Gideão ali como líder escolhido por Deus, não foi ele que escolheu, não foi ele que falou eu quero esse, aqueles dali, não. Não, o próprio Deus que conhece o íntimo de todos nós, Ele escolhe. Nós somos os escolhidos do Senhor para a grande obra do Pai. E olha só como ele termina dizendo, versículo 5. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse, olha a estratégia de Deus. Todos os que lamberem a água com a língua, como faz os cachorros, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber a água. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Olha a estratégia de Deus, a visão de Deus. Deus falou, Gideão, leva esses homens agora, que sobraram 10.000, leva esses 10.000 homens que estavam ali, acredito que com sede, leva eles no rio para que eles possam beber água. E todos aqueles que pegar com a mão a água do rio e lamber na mão, beber na mão, estes é o que eu escolhi para você. Mas todos aqueles que se jogar no chão, se ajoelhar, enfiar a cara no rio e beber a água com a cara no rio, esses estão fora. E o que a gente tira desses escolhidos de Deus? A gente vê que Deus repara cada detalhe, cada ação nossa, cada atitude nossa. Ele repara tudo, ele vê tudo. E ali ele falou, Gideão, aqueles que pegarem a água com a mão e lamberem, esses serão escolhidos. E olha só que interessante, que uma pessoa quando quando vê a água, tá com sede, e tem esse cuidado de pegar a água com a mão e levar à boca, é uma pessoa que não ficou de costas para o inimigo nem um segundo. É uma pessoa que está atenta, ela está bebendo água ali na mão, mas está atenta, vendo tudo. É uma pessoa que pega uma porção de água suficiente para tomar água e já partir. Diferente de uma pessoa que se ajoelha, que se joga e já vai bebendo água, que é uma pessoa que mete as caras, uma pessoa que toma a frente de tudo. E muitas das vezes fica com as costas totalmente desprotegidas para o inimigo. Muitas das vezes não se importa se mais alguém está bebendo, se todo mundo bebeu. É uma pessoa que quer fazer e tomar a frente. E muitas das vezes a gente tem esse olhar que aquele que toma a frente, esse é bom, esse é bom. Aquela pessoa que chega e faz, esse é bom. Mas com o Senhor não. Com o Senhor tudo tem que ser feito com muita vigilância, com muita prudência. Você tem que ter o seu campo de visão aberto a todo instante. Você não pode ficar de costas para o inimigo, você não pode ficar vulnerável. Você precisa tomar a água observando se faltou alguém tomar, para você ter o cuidado de compartilhar dessa água. E sempre fazendo, com cuidado, não tomando a frente, não se importando com quem tomou, com quem não tomou. Eu quero chegar e fazer e acontecer. Então isso tem todo aqui uma estratégia de Deus para nos ensinar que os escolhidos são realmente aqueles que o Senhor observa, aqueles que o Senhor se atenta. E mesmo, assim, o Senhor escolhe, o Senhor que separa, não é os homens, é o Senhor que separa, Ele escolhe, Ele capacita. Que a gente venha ter essa capacidade, essa vontade, essas atitudes que
possa falar para o Senhor: Senhor, me escolhe, eis-me aqui, me ajuda a pegar a água com a mão e lamber, me ajuda a não enfiar as caras e não se importar e deixar minhas costas desprotegidas. Então, tudo isso serve de atento para nós, tudo isso nos serve de alerta. E aqui ele diz, outro versículo 16, que eu achei interessante, que então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha dentro dele, e disse-lhe: olhem para mim e faça como eu fizer. Então, esses homens não eram homens fortes, porque eles eram fracos mesmo. Eles não eram homens fortes, mas eram homens dispostos a ouvir, ver e obedecer aquele que o Senhor colocou à frente. Eles não eram homens fortes, mas eram homens escolhidos ali, porque eles estavam sempre ouvindo, estando atento àquilo que o Senhor estava fazendo. E no versículo 21 diz: e cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Então, na hora que estava acontecendo, né, na hora que Deus estava mexendo ali, causando uma situação para dar a vitória para o povo de Gideão, eles se posicionaram, ficaram cada um no seu lugar. E isso também é incrível da gente entender, que o nosso posicionamento ideal para uma guerra é estar no lugar que o Senhor mandou que estivéssemos. Cada um posicionado em seu lugar. Não precisamos de força e muitas das vezes a gente vai com medo mesmo, mas o que a gente precisa é estar atento a ouvir a voz de Deus, ouvir as instruções de Deus, tomar as atitudes corretas para que Ele possa nos escolher, porque quando Ele escolhe, Ele capacita, Ele manda recurso, Ele vai na frente e Ele garante a vitória. Amém? Que Deus nos abençoe a ser esses 300, em nome de Jesus. Fiquem na paz.